Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Hoje é sexta-feira, 16 de junho, são 7h01 da manhã. Estamos começando este programa ao vivo no YouTube, no Facebook, na Twitch, no Twitter e também no Instagram. Muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito obrigado a todo mundo que já está por aí. Hoje temos um programa quentíssimo, quentíssimo. Hoje temos isso aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ó, isso aqui que a gente vai falar. Esse é o tema principal do nosso programa hoje, matéria exclusiva da revista Veja, publicada ontem no final da tarde, né, 18h43, exclusivo Arquivos do Celular de Mauro Cid. Mauro Cid, o ajudante de ordens do senhor Jair Bolsonaro, detalhe plano do golpe. Temos aqui praticamente a prova definitiva, se havia dúvida alguma, de que estas pessoas que estavam no entorno de Bolsonaro não aceitariam de nenhum modo a derrota nas eleições e tentariam subverter a ordem democrática do Estado de Direito brasileiro. Falaremos sobre isso hoje, vamos voltar aqui porque a gente não vai falar disso ainda. Primeiro, espero que vocês estejam bem. Sexta-feira, como diz o Chico Pinheiro, graças a Deus, né? Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Espero que todos tenham um excelente final de semana. Antes de mais nada, claro, tá chegando por aí? Deixa o seu like, assina o canal do YouTube principalmente. Eu sempre falo, se você está assistindo o programa em outras redes, no Facebook, na Twitch, no Twitter, no Instagram, não tem problema, tudo bem, tá tudo certo. Fique onde é mais confortável para você, mas se você puder, assista no YouTube, porque é lá onde rolam as conversas, onde a gente destaca também os comentários das pessoas que estão nos assistindo. Diga também aí nos comentários de onde você está nos assistindo. Muita gente nos vendo do Brasil, acordando cedo, fazendo café, arrumando a molecada para ir para a escola. Ainda tem gente que assiste, já me falaram, né? Fica lá na cama, deitado, bota o despertador às 5:07. Uma pessoa me falou esses dias, coloca o despertador às 5:07, deixa o celular do lado do travesseiro, fica deitado na cama um tempinho lá, esperando 15 minutos, 20, só escutando o programa, como se fosse o bom e velho radinho. Você pode fazer isso também, claro, e pode ouvir no metrô, no busão, no táxi, no Uber, no seu carro. Só não fica, né, prestando atenção na imagem, né? Não fique magnetizado pela magia do vídeo, preste atenção no trânsito. Então você pode simplesmente ouvir o nosso programa, porque passaremos aqui hoje e todos os dias sobre as principais notícias do Brasil e do mundo, para que vocês fiquem bem informados, terminem o programa um pouquinho mais espertos. Esse é o real objetivo desse programa, né? Para a gente ficar mais ligado também no que está acontecendo nas notícias e também entender o que está por trás das notícias. Essa semana, aliás, eu sugiro, quem não assistiu, assista os programas que nós fizemos no Desperta essa semana. Particularmente programas, eu particularmente achei dos melhores programas que a gente fez desde que o Desperta começou. Aliás, o Desperta deve estar completando aí 2 meses, né? Talvez 2 meses alguma coisa, né? Estamos no ar há um tempo, né? 2 meses, né? 2 meses de programa, muito bem. Essa semana foi uma semana muito interessante para a gente fazer análise de imprensa também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer por aqui. Muitos dos meus colegas jornalistas odeiam que eu faça isso, né? Mas não estamos aqui para fazer amigos, né? Então, fizemos uma comparação essa semana do escândalo das Americanas com o escândalo da Lava Jato, a maneira, principalmente, como o Jornal Nacional cobriu. Então, assistam principalmente o programa de ontem, o programa de ontem e também o programa de terça-feira. Recapitulando rapidamente, o Jornal Nacional deu espaços mínimos para o escândalo das Americanas. Aliás, agradeço muito ao Chico Sá, que ontem fez uma referência ao Desperta ICL também, sobre o trabalho que a gente fez aqui, desse trabalho de análise de imprensa que é importante, né? O Jornal Nacional, no primeiro dia da confirmação da fraude das Americanas, deu gloriosos 39 segundos. 39 segundos sobre o escândalo bilionário, o maior escândalo da história do capitalismo brasileiro. Claro que a gente não vai voltar lá na época das caravelas, né? Então vocês entendem quando a gente fala sobre isso, né? Fiz um cálculo, inclusive, mostrando... Aliás, Jornal Nacional, primeiro dia, 39 segundos. Segundo dia da cobertura, 27 segundos. E ontem, finalmente, o escândalo das Americanas sumiu do Jornal Nacional. Nenhuma matéria no Jornal Nacional ontem sobre esse escândalo. Eu fiz até um cálculo para que as pessoas tenham uma ideia. O dinheiro recuperado pela Petrobras durante a Operação Lava Jato e o tamanho do rombo das Americanas dá quase 10 vezes mais
o rombo das Americanas do que a grana do Petrolão. A grana calculada pela Petrobras, recuperada até hoje durante a Operação Lava Jato, 6,7 bilhões de reais. Dinheiro pra caramba, um escândalo de corrupção, teve roubalheira na Petrobras, sim. Ninguém tá falando nada em relação a isso, ninguém em sã consciência diz, aliás, a Petrobras, coitada da Petrobras, é roubada desde os anos 50, né? Isso é um fato histórico já, né? Não é de ontem que começaram a meter a mão no dinheiro da Petrobras. Rombo das Americanas, 50 bi. 6,7 bi Lava Jato, Petrobras, 50 bi Americanas. Fizemos todas essas comparações, assistam aos programas dessa semana que estão muito bons. Há também a possibilidade de que vocês possam ver alguns cortes do programa que estão por aí pipocando nas redes sociais do ICL, tá bom? Então chega lá na rede social do ICL, seja no Twitter, seja no Instagram, onde você preferir acompanhar, a rede social que você mais usa, os cortes estão lá e há um corte também explicando, e isso é muito importante, como esses grandes magnatas bilionários das Americanas, que por conivência ou por ignorância ou por incompetência estavam no meio da roubalheira das Americanas, porque eram os controladores da empresa enquanto a fraude estava sendo operada, uma empresa que tinha prejuízos de 700 milhões de reais em 2021 e reportou ao mercado lucro de 2,9 bi, e isso favoreceu essas pessoas. Essas pessoas agora estão tentando controlar a energia que chega na sua casa através da privatizada Eletrobras. Eletrobras que controla metade da geração de energia elétrica no Brasil. Tem um corte sobre isso rolando nas redes sociais também, mostrando como os bilionários Lehman, Herman Telles e Sicupira estão fazendo manobras dentro do conselho de administração da Eletrobras para tomar conta da energia elétrica que chega na sua casa. Portanto, meus queridos, minhas queridas, preocupem-se com isso, porque essas pessoas, novamente, por conivência ou por incompetência, estavam controlando as Americanas durante todos os anos de corrupção dentro da empresa. Corrupção essa que tem um tamanho quase 10 vezes maior do que o dinheiro recuperado pela Petrobras durante a Lava Jato. Agora essas pessoas controlarão a grande companhia de energia que manda luz elétrica para a sua casa. Olho nisso, tá bom? Muito bem, gente, vamos lá, é o seguinte, ó. Eu vou passar rapidamente pela Argentina e pela Itália, porque tem coisas acontecendo nesses dois países. Na Argentina, muito importante, a Argentina vai ter eleições esse ano, a eleição está completamente indefinida. Vou explicar rapidamente o que está acontecendo aqui. A Cristina Fernández Kirchner, que é a principal figura política da Argentina, né? E a líder política da esquerda argentina, fez um pronunciamento ontem sobre as eleições também. Há uma grande expectativa na Argentina que ela possa concorrer por parte da esquerda, e ela não está muito disposta a fazer isso, explicaremos porque aqui. O importante é, as eleições na Argentina acontecem em outubro. A questão é que daqui a 9 dias, os partidos terão que definir se terão candidatos únicos ou se farão disputas dentro dos partidos. Na Argentina existem as primárias, né, como não existe no Brasil. A disputa para saber quem será o candidato dos blocos, né, não só dos partidos, mas dos blocos, das listas que irão para a eleição. E isso está completamente indefinido, seja no bloco liderado por Cristina Kirchner, seja no bloco liderado pela direita, e por fora disso corre um maluco chamado Javier Milei, que está sendo chamado de o Bolsonaro da Argentina. Explicaremos rapidamente quem é Javier Milei. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui 5 minutos para vocês entenderem tudo o que está acontecendo nas eleições da Argentina, parceiro importante comercial do Brasil, faz fronteira com o Brasil, parceiro histórico do Brasil, e que a nossa imprensa dá muito as costas para a Argentina, não tem quase ninguém lá falando sobre a Argentina. Uma das raríssimas exceções é o Ariel Palacios, com quem, aliás, eu me encontrei na semana passada em Buenos Aires e me explicou muitas coisas que acontecem na política local. Vamos trazer para vocês aqui. Falei com muita gente lá, falei com
ativistas, falei com ativistas brasileiros que moram lá, falei com jornalistas, passei uma semana lá para tentar entender um pouco o que está acontecendo na Argentina, fazer um resumo e trazer aqui para vocês. É isso que este programa faz, né, Jimmy? Fazemos também pesquisa, né, de campo, né? Basicamente é o que jornalistas fazem, né? Vamos lá dar então 3 destaques rápidos para o que diz o Jornal Clarín. Lembrando sempre, o Jornal Clarín é a grande mídia argentina e um jornal muito contrário a Cristina Kirchner e a políticas de esquerda, tá? Então estamos trazendo aqui a visão de um jornal que representa as elites econômicas argentinas, tá? O Clarín é basicamente isso na Argentina, para que vocês entendam onde está posicionado o Clarín, né? Não é neutro, não é isento, ninguém é, né? Vocês não, quem acompanha o Desperta não cai mais nessa bobagem, né? De achar que algum jornal, algum veículo de imprensa é neutro e isento. Isso não existe, né? Nenhum é, tá? Vamos lá, então. A Cristina Kirchner falou ontem em Santa Cruz, né? Fez lá uma espécie de... Não foi bem um comício, né? Foi um evento em um hospital que foi recém-inaugurado, né? Então ela apareceu lá, ela tem feito essas aparições para também conversar com a militância e conversar com as pessoas que estão esperando uma definição da própria Cristina em relação às eleições. É claro que ela pode definir ser candidata, e se ela não definir ser candidata, o candidato que ela apoiar nesse grande bloco de esquerda e centro-esquerda da Argentina é o candidato que terá preferência de votos, porque, de novo, a Cristina Kirchner é a principal liderança, figura política da Argentina, de longe, não há comparação com nenhuma outra figura em relação a ela, né? Então, o Clarín está dando espaço aqui para algumas falas da Cristina, e a principal delas, na verdade, é a dúvida em relação se a Cristina participa das eleições como candidata a presidente ou não. O que ela vem dizendo? Ela teme participar das eleições e a partir do momento em que disser que é candidata a presidente da República, presidenta, no caso, aliás, os argentinos falam presidenta no Brasil, a gente tinha uma dificuldade enorme, né, de usar a palavra presidenta, uma grande polêmica durante os anos da Dilma, né, não entendo por quê, na Argentina chamam a Cristina de presidenta, não dói, eu cheguei a perguntar para as pessoas na Argentina se tal causa algum desconforto físico quando você fala a palavra presidenta, aparentemente não causa, tá? Então fiquem tranquilos, viu, senhores da imprensa brasileira, podem chamar Dilma de presidenta do Banco dos BRICS, não dói, não machuca, não causa nenhum dano à saúde, tá bom? Então, o principal, a questão da Cristina ela diz que caso ela concorra à presidência da Argentina, ela será caçada ou até mesmo presa, eventualmente, pela justiça, porque correm várias investigações contra a Cristina em um ambiente político muito parecido com o que aconteceu no Brasil. Há várias provas, evidências e relatos de que a Cristina Kirchner sofre, de fato, uma perseguição judicial na Argentina, um conluio imenso entre procuradores e juízes na Argentina, inclusive juízes da Suprema Corte. Já vimos este filme no Brasil, tá bom? Inclusive, na semana passada, quando eu estava lá, participei do lançamento de um livro chamado Objetivo Cristina, que é um livro que detalha vários casos de conluio entre a fiscalia, né, os procuradores e os juízes da Argentina em cima da Cristina Kirchner. Então ela falou muito sobre isso ontem, o Clarín destaca essa parte aqui e também traz os outros 2 destaques, a indefinição em relação ao candidato da direita tradicional argentina, né? Há uma briga dentro ali desse bloco, que inclui basicamente 2 nomes muito fortes, há outros nomes correndo por fora, mas 2 nomes muito fortes que podem concorrer à presidência da Argentina, mas que a princípio, até onde se sabe, hoje, 9 dias antes da definição das listas dos nomes, disputarão as primárias argentinas, né, o PASO, que chamam lá, dentro do seio da direita argentina também. Os nomes principais são a Patrícia Bullrich, que é uma política de extrema direita colocada ali no bolo da direita, uma pessoa de uma família tradicionalíssima da Argentina, né, de estancieiros de longa data, elite econômica, aquela coisa toda, e o seu principal concorrente, a princípio, é o Rodríguez Larreta, que é atualmente o prefeito de Buenos Aires. Essa é a disputa pela direita que está acontecendo. Em paralelo a isso, temos a eclosão do fenômeno Javier Milei. Aliás, sobre ele há um artigo muito interessante lá no jornal GGN, né, lá comandado pelo Luiz Nassif,
que é um artigo escrito pela jornalista brasileira Maíra Vasconcelos. Ela tem escrito vários artigos, poucos lugares na imprensa brasileira têm dado atenção à política e economia da Argentina. O GGN está dando espaço para a Maíra Vasconcelos e ela faz análises muito interessantes, muito fáceis de entender e ao mesmo tempo muito aprofundadas sobre a Argentina. Então, sugiro que vocês leiam o artigo dela. Entre em definição do governo e o avanço da extrema-direita, ela faz aqui mais ou menos um panorama do que está rolando lá e explica quem é o Javier Milei, esse cara que corre por fora, né? O Clarín está dizendo que o Javier Milei está tendo problemas, né? Nas províncias, os seus candidatos não estão decolando, aquela coisa toda. O Javier Milei é esse cara aqui, esse cidadão aqui, que parece o que parece, né? Um personagem de filme da Sessão da Tarde, né? Esse cara aqui, ele tem um discurso meio parecido com o Bolsonaro em várias questões e tal, mas a grande sacada dele é que ele fala muito de economia. Tá prometendo analisar a economia argentina, de novo, né? Promete acabar com o Banco Central, ou seja, ele fala que o Banco Central não tem mais funções, ele quer o Banco Central, extinguir o peso, não imprimir mais moeda nenhuma na Argentina. Essa é a ideia central dele. A ideia central dele é que a Argentina circulação de serviços e mercadorias com moeda em dólar, com dinheiro contante, não existiria mais o peso, não existiria mais sequer o Banco Central. Mas a grande sacada dele, claro, é fazer um discurso extremista, como fazia o Bolsonaro, discurso xenofóbico contra os imigrantes que moram na Argentina, principalmente os bolivianos, né, os venezuelanos, né, a galera da América Latina que acaba indo para a Argentina em busca de trabalho e fica fazendo discurso fácil extremista como o Bolsonaro. Fala palavrão na televisão, xinga as pessoas, né? Exatamente como a gente viu acontecer no Brasil entre 2017 e 2018. Eu vou tocar daqui a pouquinho um vídeo muito curto sobre o que falou a Cristina Kirchner ontem em relação ao temor dela de ser perseguida pela justiça e também em relação à falta de vontade de investigar a tentativa de assassinato que ela sofreu. Lembrem que a Cristina Kirchner quase foi assassinada poucos meses atrás. Um cidadão, inclusive nascido no Brasil, apontou uma pistola contra ela e a arma falhou no momento do atentado. O que é que eu notei sobre o Milei, rapidamente para vocês entenderem, e por que eu acho que ele pode sim ser um problema? Primeiro, ele tem uma atração forte entre a população e também, como acontecia no Brasil, entre a população jovem. A população jovem rica e a população jovem muito pobre também. Eu ouvi várias pessoas falando sobre Javier Milei nas ruas, sabe aquelas conversas que você pega, né, das pessoas nos cafés, nas ruas, ouvi o nome Milei várias vezes, tá? Muitas vezes. Como esse cara surgiu? Esse cara é um economista de baixíssimo escalão, nunca foi um economista importante na Argentina e fez fama na Argentina a partir de uns 4 ou 5 anos atrás, principalmente participando do quê? Programas de fofoca na televisão. Sabe aqueles programas tipo Sônia Abrão, essas coisas? Então, o Javier Milei, ele era o cara sério, entre aspas, que era colocado no sofá desses programas de fofoca para quando estava lá no meio da tarde falando sobre o caso do jogador de futebol com a modelo, o novo escândalo do não sei o quê, eles chamavam o Milei para dar algumas dicas sobre economia, porque a economia argentina está no buraco há um bom tempo, né? Para dona de casa, como organizar as compras, como fazer o supermercado, como é que fazer isso, como é que fazer aquilo. Então ele era um pouco esse cara. E começou a entrar no mundo do gossip, começou a comentar também fofoca de celebridade, começou ele próprio virar uma celebridade, então ele virou o que se chama no Brasil de subcelebridade na Argentina, e é com essa plataforma, falando de economia, falando de dolarização, insultando pessoas, falando que a ditadura militar da Argentina não foi tão ruim assim, tem um pouco esse discurso também, né? Falando como o Bolsonaro falava, que ele é um outsider, falando contra o que ele chama de casta política, que é o que o Bolsonaro falava aqui, né? O sistema político, todos estão comprados, está tudo podre, precisamos de alguém que seja um outsider. Como o Bolsonaro conseguiu se vender, Javier Milei tenta se vender também na Argentina. É um problema, por quê? Porque, como eu falei antes, a própria direita argentina está indefinida, não sabe quem será o seu candidato, não está ali entre o Larreta e a Burrich e outros nomes também da direita. Então, no meio dessa indefinição, Javier Milei segue fazendo seus comícios, faz comícios muito animados, toca heavy metal, canta, leva uma galera, parece um show como fazia o Trump,
e como fazia o Bolsonaro. Então temos, talvez, na Argentina, um grande nó para desatar este ano, e a indefinição da própria Cristina Kirchner ajuda a alimentar esse fenômeno chamado Javier Milei. Vamos lá, a gente vai mostrar rapidamente, então, um trecho muito curto sobre o que a Cristina Kirchner falou ontem no depoimento dela. Vamos lá. Es que cuando uno escucha que por ahí, desde el propio espacio político, amenazan con ir al partido judicial, digo, con todo lo que nos ha pasado y con todo lo que acá me permito un poquito de personalismo tal vez, me ha pasado. Y ya no hablo desde causas de condena, no. Hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que participaron, planificaron, borraron. Sin embargo, hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso, pero sí ponen empeño en querer ir al partido judicial. Muito bem, para quem sacou aí, não precisa entender tudo que a Cristina falou, mas deu para sacar que ela falou em partido judicial, né? Uma expressão que ela tem usado bastante em relação a essa perseguição judicial que fazem contra ela. Então, resumindo, a Argentina, que está em um caos econômico bastante profundo, bastante complicada, super endividada com o FMI. O governo anterior, o governo Macri, pegou um empréstimo bilionário do FMI em dólares, ou seja, endividou a economia argentina em dólares em um nível insustentável. Hoje, praticamente toda a dívida pública da Argentina está dolarizada. A Argentina não tem como pagar essa dívida. Esses dólares caíram na economia argentina, foram consumidos basicamente pela elite da Argentina, que depois levaram esses dólares para fora do país de novo. Então, basicamente, o empréstimo do FMI serviu para levar dólares para a Argentina, colocar na mão das pessoas ricas, e essas pessoas ricas mandaram esses dólares para onde, Dini? Para Mônaco, para a Suíça, para Liechtenstein, para as Bahamas, sabe-se lá Deus, para o Uruguai, que fica ali do lado, né? Então, o empréstimo do FMI serviu basicamente para isso, e endividar o país ainda mais. E aí, agora, a Cristina, ainda em cima de uma indefinição se será ou não candidata à presidência da República. Aparentemente não será, e haverá primárias tanto no bloco de esquerda quanto no bloco de direita. No meio disso corre um maluco chamado Javier Milei. Quem quiser entender mais, claro, é importante ler a imprensa argentina, mas eu sugiro que vocês leiam o jornal Página 12, que está aqui na nossa tela. Para quem estiver só ouvindo o programa, é o Página 12, tá, gente? Página12.com.ar de Argentina, é um jornal mais à esquerda, que faz uma cobertura mais honesta do que o Clarim em relação ao que está acontecendo na Argentina. Hoje, claro, Cristina Kirchner está na capa do jornal com uma aspa. O principal problema da Argentina é o FMI, diz a Argentina. Muitas pichações na cidade de Buenos Aires dizendo CFK, né? Cristina Fernandes Kirchner, ou FMI, né? Ou uma coisa ou outra, né? Dizendo assim, vamos votar na Cristina ou nesse bloco que a gente vai chutar o FMI daqui. Enquanto isso, o atual governo da Argentina está mais ou menos brigado com a Cristina ali, não se fala muito. Alberto Fernandes, né? Que a Cristina ajudou a eleger, então tá, gente, tá real, uma bagunça. Parece, sabe o quê? O Brasil dos anos 80. Para quem viveu o Brasil nos anos 80, que é o meu caso, né? Já tem uma certa idadezinha, parece, juro para vocês, o Brasil dos anos 80. A única diferença é que o peso argentino não está mudando de nome. No Brasil, nos anos 80, pelo que eu lembro, a gente teve Cruzeiro Real, Cruzados Novos. Que mais que teve? Teve umas 5, 6 moedas quando eu era criança e adolescente, até aparecer o RV e depois o real, né? Na Argentina só não está acontecendo isso. Mas se você fica uma semana lá, você comprar uma Coca-Cola na segunda-feira, na sexta-feira o preço já mudou. As coisas realmente estão bem apavorantes para a população que vive por lá, tá bom? Vamos lá, então, a gente vai falar, claro, do Mauro Cid. Eu só quero passar para vocês uma notícia rápida sobre a Itália. Berlusconi morreu, inclusive, já foi enterrado, eu acho, né? Imagino.
E agora vai haver também na Itália uma briga em torno do Forza Italia, o grande partido da direita italiana fundado pelo Berlusconi. Fizeram uma pesquisa entre os filiados do Forza Italia e a maior parte dos filiados gostaria que o Forza Italia se tornasse o quê? Uma dinastia, passasse do Silvio Berlusconi para as mãos da Marina Berlusconi, a filha do Berlusconi. Aqui estão os resultados da pesquisa, né? Então, 54% dos italianos filiados, né, ao Forza Italia querem que o partido passe para as mãos da Marina Berlusconi, tá? Qual deve ser o futuro do Forza Italia, do partido do Berlusconi, que agora está com um futuro indefinido, né? A maioria dos filiados diz que deve ser um partido autônomo que siga o seu próprio líder, né? Mas 22% dizem que deve fazer uma aliança com a atual primeira-ministra Meloni, que é uma primeira-ministra de origem de extrema-direita, que, aliás, foi ministra da Juventude do Berlusconi lá no final dos anos 2009 e 2010, né? Surgiu na política com essa força toda nacional pelas mãos do Berlusconi, na verdade, né? Mas é curioso que, ao mesmo tempo em que dizem que o Forza Italia deve ser um partido independente, a maioria deles diz que deve ficar, 54% diz que deve ficar colado na Giorgia Meloni, que é de extrema-direita, inclusive da extrema-direita neofascista, já militou nesse âmbito, né? E 20% dizem que deve ficar colado no Matteo Salvini, que também é de extrema-direita. Então, os eleitores do Forza Italia basicamente desejam que o partido vá para a mão do filho do Berlusconi e fique colado. 74% dizem que deve ficar colado em um político de extrema direita, tá bom? Esse é o resultado final. Muito bem. Notícia rápida aqui também sobre a Rússia, para quem acompanha essas questões, já é uma questão bastante antiga na Rússia, né? Rússia aprova a lei que proíbe mudança de sexo em nova investida contra LGBTQIA+. A legislação também veta retificação de gênero em números pessoais e endurece repressão a estilos de vida, entre aspas, não tradicionais. Eu acompanhei esses casos de repressão contra a LGBTQIA+, na Rússia, uns 10 anos atrás, quando viajei para Moscou, inclusive, falando com ativistas de lá. Isso é uma questão super problemática e vem diretamente de Vladimir Putin. Portanto, mais repressão na Rússia em relação a esses temas, tá bom? Petrobras reduz o preço da gasolina para distribuidoras em 13 centavos. O novo valor será de R$ 2,66 por litro e vai valer a partir da sexta-feira. Então fiquem de olho se você for abastecer o seu carro. Hoje, a gasolina deve estar caindo nos postos, tá? A redução da gasolina para as distribuidoras é 13 centavos. Vamos ver quanto é que vai chegar lá no final na bomba de gasolina. E última notícia, antes da gente cair aqui no tema quente do dia, morreu ontem, foi anunciado ontem, né, a morte do Luiz Schiavon, tecladista e um dos fundadores da banda RPM, aos 64 anos de idade. O músico foi autor de grandes hits do rock brasileiro, né? O Schiavon padecia aí de uma doença autoimune, estava internado há um bom tempo, chegou a voltar a fazer shows com uma nova formação do RPM, se emocionou muito. Aliás, tem um vídeo pela internet, né? Procurem depois, os que vão com a sua parafernália de teclados lá no centro do palco, né? Tocando os seus sintetizadores, né? Os seus tecladitos lá. Chorou muito, se emocionou muito. Havia uma expectativa de que ele poderia se recuperar dessa doença. Infelizmente, não deu para o Schiavon. Morreu muito jovem, 64 anos de idade. Lembrando que o RPM, para quem não é da época, né? Foi um completo absurdo no Brasil. A banda de rock que eu acho que até hoje mais vendeu discos na história do Brasil. E a banda na época viralizou nas rádios, não tinha esse tema, né? Mas é basicamente isso. Viralizou nas rádios com uma gravação pirata de um show cantando aquela música do Caetano Veloso, London, London, né? Então todo mundo queria ouvir aquela música e aí o RPM na época não tinha essa versão oficial dessa música, correu para gravar um disco ao vivo, que é o RPM ao vivo.
É um disco que, se eu não me engano, vendeu mais de 1 milhão de cópias, na época era vendido em vinil, né, disco de vinil, e aí a banda explodiu de um jeito absurdo no Brasil, virou realmente uma RPM mania. De todo modo, a banda durou muito pouco, né, durou 3, 4 anos ali, e logo acabou por vários problemas entre os seus integrantes, claro, em cima da tríade sexo, drogas e rock and roll, porque é o que os caras faziam na época, e é isso que dava problema na imensa maioria das bandas, inclusive, né? Então, lamentavelmente, Luiz Schiavon aí nos deixou ontem. Cid e Duval, vamos lá. Cid e Duval falaremos mais também no N1, tá, gente? Também, se a gente fica muito em cima de uma coisa aqui, não temos notícias sobre outras coisas. Vamos lá. CPMI pede escolta para depoimento de homem que armou bomba em Brasília. A CPMI dos atos golpistas do 8 de janeiro mandou um ofício para o Tribunal de Justiça do DF pedindo convocação e escolta do George Washington de Oliveira Souza, que está preso por ter plantado uma bomba em um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal de 2022. Esse homem vai ser ouvido lá pela CPMI dos atos golpistas que rola no Distrito Federal, não é a que rola na Câmara e no Senado, tá bom? E o que mais aqui? Agora temos sim o que interessa. Vamos lá direto para a matéria da Veja. Deixa eu abrir a Veja aqui. Muito bem, aqui está. Ontem, no final da tarde, a revista Veja veio com esta matéria importantíssima. Depois dela, a gente vai colocar também a prisão do Marcos Duval. Não foi prisão, né? A PF pediu a prisão do Marcos Duval, mas bateu na trave ali. O Xandão salvou o Marcos Duval ontem, na verdade, né? A Polícia Federal pediu a prisão do senador, mas o Xandão falou, não, prisão, não vamos prender o senador, vamos fazer busca e apreensão. Vamos mostrar aqui, inclusive, vídeos feitos pela nossa querida Heloísa Vilela, que estava lá no gabinete quando a Polícia Federal chegou. Temos os vídeos feitos pela Heloísa, inclusive da Polícia Federal, saindo com malotes do gabinete, tá? Vamos lá, então. Exclusivo, arquivos do celular de Mauro Cid detalham plano de golpe. A revista Veja traz aqui, então, teve acesso a uma parte do conteúdo que foi já escrutinado pela Polícia Federal do celular do ajudante de ordens do Bolsonaro, celular que foi apreendido com ele 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, mais ou menos, quando teve busca e apreensão na sua residência. Já vimos na imprensa várias notícias em relação a isso, mas agora eu acho que, assim, definitivamente, se alguém tinha dúvidas de que o entorno do Bolsonaro estava tramando um golpe de Estado com parte das Forças Armadas, e isso é importante, nós temos oficiais aqui, oficiais de alto escalão, tá? A gente não está falando aqui do popular Zé Ruela, né? Até porque nem mesmo o Mauro Cid é um Zé Ruela, o Mauro Cid é um tenente, né? O Mauro Cid não é um Zé Ruela. E o Mauro Cid, aqui a prova definitiva, estava junto com outros militares do entorno do Bolsonaro tentando armar um golpe junto com parte das Forças Armadas. Lembrando que para você fazer golpe de Estado com as Forças Armadas, você não precisa ir lá perguntar para todos os militares se eles são a favor ou não, né? Não precisa, né? Basta que uma parte das Forças Armadas cause algum tipo de sublevação ali das tropas e a coisa acontece de fato, né? Em 1964, não podemos imaginar também que todo o exército, 100% do exército, era a favor de um golpe militar. Isso pouco importa. Se a coisa é para acontecer, ela acontece de fato. Aqui há uma clara tentativa de golpe de Estado. O que é que foi apreendido lá no celular do Mauro Cid? A Veja teve acesso ao documento que em 3 páginas é intitulado, um documento que estava lá nas conversas do Mauro Cid. Forças Armadas como poder moderador. Essa é a tese do Ives Gandra Martins, o tal do jurista, sempre ouvido pela imprensa aí, que aliás é o jurista junto com a Janaína Pascoal, que escreveram o impeachment da Dilma. Esse ser pernicioso segue sendo ouvido como autoridade pela imprensa brasileira toda hora, tá dando entrevista para lá e para cá, né? O plano se sustenta numa tese controversa não, criminosa, né? Segundo a qual os militares poderiam ser convocados para arbitrar um conflito entre os poderes, né? A derrota de Bolsonaro, de acordo com muitos de seus apoiadores, teria como causa decisões inconstitucionais proferidas pelo TSE. E aí, o que é que foi apreendido lá no celular do Mauro Cid? Este documento aqui, tá? Esses grifos aqui são da revista Veja. Esse documento estava circulando
nas conversas do Mauro Cid com outros militares. E o que é que dizia esse documento? Presta atenção aqui, ó. Havendo deferimento, né, da tal da operação, um pedido de operação que seria feito por um grupo ao presidente da República, então eles convenceriam o Bolsonaro, fariam o pedido para o Bolsonaro, para que o Bolsonaro desse a ordem, que é a brincadeira, entre aspas, que se fez durante a campanha, né, para que o Bolsonaro desse a ordem, consentisse, então aconteceria o seguinte: nomeação de um interventor no Brasil que coordenaria as medidas do que eles chamavam de restabelecimento da ordem constitucional. Na verdade, isso aqui é um crime, tá? Fixação de prazo para o tal do restabelecimento da ordem constitucional, ou seja, esse interventor seria nomeado no Brasil, um interventor obviamente militar, né, seria nomeado no Brasil sem prazo para deixar a cadeira. Lembrando que o golpe de 64 tinha essa mesma tonalidade, né? Era para ser uma coisa breve, segundo os militares, e durou 2 décadas, né? Determinação de quais atos praticados pelo Poder Judiciário devem ser suspensos. Afastamento preventivo daqueles que praticaram atos em violação da Constituição Federal. Vamos traduzir isso aqui: eles reavaliariam decisões que tinham sido tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, principalmente, e afastariam os ministros. Já vimos na minuta do golpe apreendida com Anderson Torres quem era o alvo principal de afastamento e perseguição dos bolsonaristas: Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Este outro plano de golpe aqui vai na mesma direção da minuta de golpe apreendida na casa de Anderson Torres. Atenção, são 2 documentos diferentes, tá bom, gente? Então nós temos uma tentativa de golpe bidocumentada nesse caso aqui, tá? Abertura de inquérito para investigação das condutas das autoridades afastadas preventivamente, ou seja, abririam inquérito contra, principalmente, claro, os ministros do TSE. O que mais temos aqui neste documento apreendido lá no celular do senhor Mauro Cid? Autorização para que o interventor suspenda atos que eles chamam de inconstitucionais praticados pelo Poder Judiciário. Então, obviamente, pegariam decisões que não favoreciam Bolsonaro e seus apoiadores e derrubariam essas decisões. Interventor nomeado, tá? Tendo sido afastados os ministros do TSE, e aqui a coisa fica mais clara, qual era o objetivo? Afastar os ministros do TSE, principalmente o seu presidente Alexandre de Moraes, claro, devido aos fatos de serem responsáveis pela prática de atos como violação da prerrogativa, blá, 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 isso aqui é para tentar dar um ar de legalidade para a coisa, devem ser chamados a integrar a corte os seus respectivos substitutos. Quem seriam principalmente os 2 substitutos dos ministros que seriam tirados do TSE? Nunes Marques e André Mendonça, indicados pelo Bolsonaro. Então daria um golpe no TSE, tirariam o Alexandre de Moraes e colocariam no lugar Nunes Marques e André Mendonça, deixando lá o Dias Toffoli, obviamente, nessa situação, completamente emparedado e sem nenhum poder, né? Com a Constituição da Corte Eleitoral, deverá o interventor fixar prazo para a realização das novas eleições. Aqui está o objetivo final. Então, recapitulando, qual era o plano que estava nos arredores do Bolsonaro e que foi apreendido no celular do Major Cid? Nomear um interventor no Brasil, ou seja, de imediato acabar com a nossa ordem atual vigente, fazer uma mudança de regime imediata. O que faria esse interventor? Afastaria os ministros do TSE, perseguiria os ministros do TSE judicialmente, derrubaria decisões da justiça que fossem contrárias aos interesses do Bolsonaro, da extrema-direita, dos civis e dos militares que cercavam aquele governo, perseguiria esses ministros do TSE, com certeza, porque é o que está escrito aqui, e o interventor marcaria um prazo para novas eleições, já que aquela eleição de outubro o senhor Jair Bolsonaro perdeu. Esse é o documento que foi apreendido ontem, e aí, para além disso, há diálogos que foram apreendidos também, né?
WhatsApp, chat aqui com o principal interlocutor do Mauro Cid, que é um militar também, que é o senhor Jean Lavande Júnior, tá? Subchefe do Estado-Maior do Exército, que trocou várias informações com o Mauro Cid durante essas conversas. Eu vou repetir, subchefe do Estado-Maior do Exército. Não é, de novo, um Zé Ruela, não são pessoas colaterais que estão ali falando que gostariam de golpe militar. Estamos falando aqui de gente de alto gabarito dentro das Forças Armadas. Qualquer tese fora disso precisa apresentar comprovações, porque isso aqui está evidente e as conversas golpistas eram evidentes, não era apenas desejo, eram conversas de fato para que a coisa caminhasse para um golpe militar. Arquivo de mensagem de áudio, transcrição feita pela Polícia Federal, obtida pela revista Veja. Sidão de o outro militar do Estado. Pelo amor de Deus, cara, ele, Bolsonaro, dê a ordem que o povo está com ele. Ele não pode recuar agora, ele não tem nada a perder, ele vai ser preso, tomara, né? O presidente vai ser preso, e pior, na papuda, cara. E aí responde o Mauro Cid para esse seu interlocutor militar. Mas o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando. Aqui diz, né, alto comando do Exército, mostrando que o Bolsonaro, nessas conversas, não confiava plenamente em todos os militares que estão hoje no alto comando do Exército. E aí o Lavande responde: vai ter que ser pelo povo mesmo. O que está acontecendo aqui? 2 militares, um ajudante de ordens do Bolsonaro e outro militar de alto escalão, estão conversando para que o presidente da República seja convencido a dar uma ordem de golpe militar no Brasil. Aqui um outro diálogo também obtido pela revista Veja, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para cá, também o Lavande falando com o Mauro Cid. Vamos lá de novo para cá nesse diálogo, olha aqui, ó. Na saída do QG encontrei o Rosti, que é um outro militar citado também, de alto escalão, citado nessas conversas. Foi uma conversa longa, mas para resumir, se o Exército Brasileiro receber a ordem, cumpre prontamente. É o que garantiu um outro oficial numa conversa que, segundo o militar Lavande, teve com o Mauro Cid. Então, está nas mãos do presidente da República. Isso aqui é o que ele fala para o Mauro Cid, mostrando que havia conversas, obviamente, para fora do WhatsApp, para tentar colocar esse plano em marcha. Outra conversa aqui do Lavande também com o Mauro Cid, obtida lá pela revista Veja, conversa essa também por WhatsApp. Cid, pelo amor de Deus, o homem tem que dar a ordem. O homem, Bolsonaro, para a gente deixar bem claro de quem estão falando aqui. Ó. Se a divisão para baixo está, o que mostraria aqui, segundo informações desse Lavande, que havia conversas já de vários militares, segundo ele, de divisão para baixo, que estariam dispostos a fazer um golpe militar caso o Bolsonaro desse o primeiro passo. Isso aqui é uma outra conversa que foi apreendida lá nas conversas do Mauro Cid. E aí, mais para o final, quando entendem que a coisa não vai acontecer, esse diálogo acontece aqui já no dia 21 de dezembro de 2022, quando eles entendem que eventualmente Bolsonaro não dará nenhuma ordem, que não dará nenhum comando para que esses militares façam algum tipo de golpe militar, ele manda para o Mauro Cid essas mensagens aqui. Ó. Soube agora que não vai sair nada, decepção, irmão, entregamos o país para os bandidos. Quem são os bandidos nesse caso que a gente está vendo aqui? É a grande pergunta que eu me fiz quando eu li essa notícia. Quem o senhor Lavande acha que é bandido? Quem tem esse tipo de diálogo aqui, para desrespeitar a Constituição brasileira, para ir contra várias leis, para tentar fazer uma tentativa de golpe de Estado, para mim, e aliás para o Supremo Tribunal Federal, que já tornou réus quase 1.000 pessoas por tentativa de golpe de Estado, bandido, senhor Lavande,
é quem tenta derrubar um presidente da República eleito. Bandido é quem escreve um plano para nomear um interventor no Brasil para derrubar ministro do Supremo Tribunal Federal, para derrubar ministro do TSE, para refazer eleições, porque não aceitou o resultado. Isso é bandido, segundo, inclusive, a definição legal, né? Então, entregamos o país para os bandidos? Eu diria que não. Eu diria que caso isso aqui tivesse dado certo, sim, o país estaria na mão de bandidos, né? A noção que essa gente tem do que é um bandido, ela é bem estreita, né? Para a gente deixar bastante famoso, então vamos repetir aqui, né? Já que era o que eles desejavam, né? Coronel Jean Lavande Júnior, subchefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, é este cidadão aqui. Vocês podem aqui nesse programa, né? Porque geralmente essas coisas têm rosto, né? São feitas por seres humanos, né? Então o Coronel Lavande está aqui o nome dele, né? Lavande, né? Falou em papuda nos seus diálogos. Vamos esperar se as coisas vão caminhar para esse lado para ele também, tá? E aí eu fiz uma coisa de gente curiosa, que é basicamente o que eu sou, né? Na matéria da revista Veja, fala que o Lavande foi nomeado pelo Exército esse ano para assumir um posto como adido militar do Brasil em Washington, um dos postos mais importantes oferecidos pela diplomacia brasileira, e o Exército está junto, né, no corpo diplomático nesse caso, e mais cobiçados, né? Como se chama na diplomacia, o nome disso é postão, sabe? Quem está na diplomacia, que vai para Paris, que vai para a embaixada em Roma, quem vai para Washington, né? O nome disso é postão, né? Você não vai para a embaixada lá do país X, né? Você vai para esses postão, como chama, né? O senhor Jean Lavande Júnior está nomeado para ir morar em Washington, com a família, inclusive, para ser adido militar do Brasil, junto à representação brasileira diplomática nos Estados Unidos. Aí eu fui procurar, fui lá, joguei no Google Jean Lavande Júnior, adido militar. Aí cheguei nessa página aqui, uma página do Exército, né, bastante confusa, né? Demorei um tempão, fiquei abrindo esses documentos todos aqui, gastei um tempo ontem, abri, e abri esse aqui, ó. Abri esse aqui. Um documento de 17 de fevereiro de 2023, portanto, deste ano, fevereiro deste ano. O que é que diz neste documento? Este documento é um boletim do Exército, número 7, 2023, publicado em Brasília em 17 de fevereiro deste ano. O que é que diz neste documento? Vamos deixar maiorzão aqui para todo mundo enxergar, ó. Olha aqui, ó. O comandante do Exército, no uso da sua atribuição, blá, 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 exonera do cargo de adjunto do adido do Exército, pararará, o senhor Cláudio Gadelha Fernandes, e nomeia, quem está nomeado? Pelo prazo aproximado de 2 anos, o coronel Jean Lavande Júnior, que deve assumir como adjunto do adido do Exército, junto à representação diplomática do Brasil nos Estados Unidos da América, em Washington, deve assumir esse cargo em 2 de janeiro de 2024. A missão é considerada permanente com o inclusive sua família, os seus dependentes. Pergunto, depois do que foi publicado ontem, o comandante do Exército fará o que com essa nomeação aqui? Se não mexer em nada, nós teremos, ao que tudo indica, pela matéria, um golpista, porque é isso que essa matéria está mostrando, documentadamente, que será nada mais, nada menos do que adjunto do adido do Exército, junto à Embaixada Brasileira em Washington, assumirá esse cargo em 2 de janeiro de 2024. Já está nomeado. Esse boletim do Exército foi publicado em fevereiro deste ano. Está aqui, ó, nomeado Jean Lavande Júnior. A pergunta é, o comando do Exército vai derrubar essa nomeação ou veremos um golpista representando o Brasil na principal embaixada do Brasil no exterior, ou uma das principais, que é a Embaixada Brasileira em Washington? A pergunta fica no ar, veremos o que acontece nos próximos dias, né? Muito bem, vamos lá mostrar ontem o que aconteceu com o senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval
é a música do Pato Pateta, não tem jeito, né? Toda semana nós temos que cantar a música do Pato Pateta nesse programa, porque o Pato Pateta tantas fez, né, que foi para a panela, né? O Marcos Duval, eu quero dizer o seguinte, o Marcos Duval tava pedindo, né? Tava pedindo, ele quer muito, ele quer, deve ter algum fetiche, né, alguma coisa ali, ele quer ser preso, ele quer, não tem jeito, acho que ele enjoou de ser senador, né? Não tem mais graça, ninguém vai dar bola para ele. Até a própria extrema-direita tá em saco cheio do Marcos Duval, não pode mais ouvir ele falar, né? Aí o cara apareceu lá no começo do ano dizendo que o Bolsonaro tinha pedido para ele grampear o Xandão, aí depois disse que não era nada daquilo, depois disse que usou a imprensa para dizer que ia grampear o Xandão, uma confusão dos diabos, falou que ia deixar de ser senador, que ia renunciar ao mandato, não renunciou, aí deu uma sumida, depois aparece manjando rola, né? Vocês viram essa história? Tava lá manjando rola do Flávio Dino, né? De sunga, do lado do Flávio Dino, comparando tamanho, né? Tá, gente, estou falando, eu sei que é o programa brasileiro, mas a política do Brasil ela é pornográfica também. A gente tem que falar, a política do Brasil ela é sexo, drogas e rock and roll também, né? Ela é rock and roll, muito. Então aparece lá o senador manjando rola lá do Flávio Dino, a coisa vergonhosa, ninguém vai dar bola para ele, nem a direita não quer mais saber do Marcos Duval. Aí o que ele faz para aparecer nos últimos tempos? Está aí provocando o Alexandre de Moraes, todos os dias. Ontem fomos não surpreendidos com a notícia de uma busca e apreensão nos escritórios políticos e também na casa do Marcos Duval. A Polícia Federal pediu a prisão do senador. Por, entre outras coisas, ter vazado informações confidenciais da ABIN, tá? Entre outras coisas, a acusação é essa. O Alexandre de Moraes não concedeu a prisão do senador, ao menos por enquanto, mas concedeu as buscas e apreensão. A nossa querida colega, jornalista brilhante, Heloísa Vilela, está em Brasília, claro, e quando começou a rolar todo o furdunço, né, ela foi correndo lá para o gabinete do Marcos Duval, ficou plantada na frente do gabinete 2 horas e 40 minutos, né, gastando sola de sapato, como brilhante jornalista que é, e conseguiu imagens para a gente. Vamos mostrar as imagens do momento em que a Polícia Federal está saindo do gabinete do senador Marcos Duval. Vamos lá. Estou com áudio agora? Estou. Isso é a movimentação lá fora. O primeiro vídeo são os agentes saindo com alguns malotes, né? Da busca e apreensão. Nesses casos, obviamente, leva-se documentos, pendrives, HDs, eventualmente computadores, celulares, né? Isso aí acaba indo tudo para conta, né? Então a Heloísa Vilela pegou aí esse final do Marcos Duval saindo, cercado pela imprensa. O primeiro vídeo era a Polícia Federal saindo com o malote. E o terceiro vídeo, o que temos? Temos 3, né? Tem mais um, o que é o outro? Acho que é o momento que a PF chega lá, né? Vamos ver. O que a Heloísa pegou pra gente ontem lá? É o momento da chegada da PF, isso. É o momento que os agentes estão lá. A Polícia Federal começou aqui por volta das 3 da tarde. Vocês podem ver que a imprensa está toda aqui diante da porta de entrada do Senado e também diante do elevador. Aí os agentes saindo. Esses caras são agentes da Polícia Federal, é a primeira turma que sai. Segundo a Heloísa Vilela, saíram de mãos vazias, essa turma. Mas se a gente puder botar o primeiro vídeo de novo, a segunda turma já sai com alguns malotes ali, tem principalmente um agente que sai com uma mala grande, né? E nessa mala grande estão, obviamente, apreendidos ali os documentos que foram autorizados pela Justiça, no caso ontem, pelo Alexandre. Acho que é esse aqui, pode tocar. Isso, esse aqui, ó. Esse aqui, vocês podem ver, sai primeiro um agente e depois sai essa agente aí, ó, a gente está vendo ela com essa mala, né? Uma mala e uma mochila, onde estão os objetos da busca e apreensão. O que acontece a partir de agora, não sabemos. Agora a gente vai ter que esperar. Claro, a Polícia Federal tem esses materiais na mão, a gente sabe que os tempos das investigações não são os tempos que a gente desejaria. Não teremos, possivelmente na segunda-feira, novidades sobre esses materiais apreendidos, mas, é claro, agora os materiais serão analisados, documentos, pendrives, HDs, computadores, celulares, o que mais foi apreendido ainda. Não saiu a lista ontem do que foi apreendido no gabinete do senador. Essas listas costumam sair depois
publicadas pela própria Polícia Federal, e aí, claro, vai ter a análise do material. De novo, ontem a Polícia Federal pediu a prisão do senador Marcos Duval. Esse pedido chegou até o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e ele não concedeu a prisão por achar que não, o Marcos Duval, por enquanto, não ameaça as investigações, né? A prisão seria porque ele pode eventualmente tentar obstruir a investigação e desaparecer com provas, né? Ou forjar outras situações. Geralmente essas operações, quando você pede a prisão de alguém, é para que a pessoa não obstrua as investigações. Não foi o entendimento do Alexandre de Moraes, então o Marcos Duval permanece solto. Deu algumas entrevistas ontem, inclusive uma entrevista para a Globo News, onde mais uma vez não consegue se explicar, é um cidadão bastante confuso, como diz na gíria, né, lá dos meus queridos, amados amigos lá no Rio de Janeiro, é um cara que parece um cara meio piroca, né, piroca das ideias, que fala, né, parece piroca de fato, né, não conseguiu ontem para a Globo News explicar. A Globo News, os jornalistas lá pressionaram para saber se de fato o Bolsonaro mandou ele grampear o Xandão, se sim ou não, e segundo ele não mentiu para a imprensa, ele usou a imprensa para fazer uma, como é que ele usou a palavra ontem? Persuasão, né? Falou, não é mentira o que eu falei, não é mentira, é persuasão. O Marcos Duval, eu juro que eu acho que ele não sabe a diferença entre uma palavra e outra. Juro para vocês que eu acho que ele não sabe a diferença entre persuasão e mentira. A Natuzaneri tentou explicar para ele a diferença, mas eventualmente não acho que o Marcos Duval é um cara que está disposto a entender a diferença entre persuasão e mentira. Vamos, claro, acompanhar cenas dos próximos capítulos. Lembrando que na semana que vem, duas coisas importantíssimas para a gente ficar de olho. Faremos a cobertura aqui no Desperta, faremos a repercussão e a cobertura também, claro, no N1 e no N2. N1, lembrando, começa às 8 da manhã e o N2 começa às 6 da tarde. Semana que vem está marcada, não sabemos ainda se isso vai acontecer, está marcada a audiência pública com o advogado Rodrigo Tacla Duran em Brasília. Rodrigo Tacla Duran foi convocado para falar em uma comissão no plenário em Brasília na semana que vem. Não sabemos, Tacla Duran ainda está na Espanha, isso é a informação que eu estou trazendo para vocês agora. Tacla Duran ainda não viajou para o Brasil, encontra-se ainda em solo espanhol. Tacla Duran, que tinha receio de voltar para o Brasil porque tinha uma ameaça de prisão contra ele. Agora essa ameaça de prisão não existe mais. O Supremo Tribunal Federal deu uma espécie de salvo-conduto para que o Tacla Duran possa vir ao Brasil. A questão é que o Tacla Duran tinha o seu passaporte retido, tá bom? E agora vai ter que recuperar esse passaporte, talvez não dê tempo dele fazer esses trâmites todos hoje na Espanha, lembrando que na Europa já estamos no período da tarde, para vir ao Brasil na semana que vem. De todo modo, a sessão está marcada para esta fala pública do Tacla Duran no Parlamento Brasileiro. Outra coisa importante, quinta-feira, dia 22, começa a votação no Tribunal Superior Eleitoral sobre a ineligibilidade de Jair Bolsonaro. Acompanharemos aqui no Desperta e também nos outros programitos do ICL Notícias. É isso, senhores, é isso, senhoras. Terminamos o Desperta de hoje. Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí. Compartilhem esse programa. Voltaremos na segunda-feira, 7 horas da manhã, ao vivo. E agora vocês podem seguir acompanhando as análises. Vai ter muito mais Mauro Cid, vai ter muito mais tentativa de golpe, vai ter muito mais Marcos Duval. Serão os assuntos principais do programa que começa exatamente agora. Peguem o link nos nossos comentários e corram para lá, porque o ICL Notícias primeira edição está começando. Tchau!